Todos acharam? Gênesis, capítulo 26. Quem está aqui no culto? Glória a Deus. Balança a mão para mim ver se está mesmo. Porque às vezes só está, né? Às vezes só está. De repente já foi, né? Já subiu, né? Dona Antônia está ali, bolão. Está bem, né? Está se recuperando. Glória a Deus, é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 26 diz assim: Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças aonde? Ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Então, observa uma coisa. Você vê que Deus, ele, em alguns momentos, ele não muda a maneira dele de agir, de fazer. Quando Deus está decidido a honrar uma pessoa, ele escolhe aquela pessoa e ele vai com ela até o final. E essa pessoa só chega no final com Deus se ela se submeter ao que Deus vai colocar para ela. Lembra quando o Senhor chamou Abraão? Abrão ainda era o nome dele. O Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrar. Ou seja, da mesma maneira, Isaque, filho de Abraão, o Senhor está o quê? Agindo. Abraão, ele obedeceu ao Senhor. Você vai ver que Isaque vai seguir os mesmos passos do pai. Abraão, ele recebeu as promessas sobre a vida dele, que se estende para nós. É promessa de Deus. A provisão de Deus é promessa dele. Nós precisamos entender que quem te chamou foi Deus. Você está no chamado dele. Então, assim como um dia o Espírito Santo falou conosco aqui, aquele que nos chamou para uma jornada é o mesmo que vai investir na jornada. É o mesmo que vai te dar todas as condições para que você conclua a sua jornada e chegue no objetivo. Mas nós temos que entender uma coisa, irmãos, em que a Bíblia está dizendo que houve fome nessa terra. Uma crise se instalou ali naquele lugar. E a Bíblia fala que é uma crise muito maior do que a que houve no tempo de Abrão. Abrão, ele recorreu a Abimeleque da mesma maneira. E no coração de Abrão estava o desejo de ir para o Egito, como nós estamos ouvindo aqui agora. Isaque vai até Abimeleque, rei dos filisteus. Ele vai a um lugar chamado Gerar, porque Gerar era um lugar de transição para o Egito. Você está entendendo, sim ou não? Era um lugar onde dava acesso para o Egito. Então, da mesma maneira, Abrão fez isso, com o objetivo de ir ao Egito. Abrão disse, quando chega no determinado lugar, ele olha a Sara, mulher dele. Era uma mulher bonita, a Bíblia relata que era uma mulher formosa. E Abrão chega lá e diz que não é mulher, é irmã dele. Com medo ou com receio de que alguém se aposse da esposa e mate ele.
Agora, entenda uma coisa. Quando essa fome criou uma dificuldade em Canaã, que era o lugar onde eles estavam, então, nesse momento, Isaac, ele vai provar a fé dele e a obediência dele. É muito importante isso aqui. Provarmos a nossa fé e a nossa obediência a quem? A Deus. Porque quando uma crise se instala, quando uma circunstância, uma situação adversa, ela vem sobre nós, nós não podemos recorrer, ou não devemos recorrer a outra a não ser a Deus. Mas com quais requisitos? Fé e obediência. Diga fé e obediência. Porque a fé é a única coisa que vai te manter ligado, conectado com Deus. E a obediência é a única coisa que vai te manter ligado e conectado em Deus. Pegou? Vou falar isso de novo. A fé é a única coisa que vai te manter conectado e ligado com Deus. E a obediência, a única coisa que vai te manter ligado e conectado em Deus. Enquanto você estiver aqui obedecendo aquilo que o Senhor está falando para você, seguindo os caminhos ou o caminho que o Senhor está mostrando para você, olhando para o lugar aonde Deus mandou você olhar, você vai estar nele e ele vai estar em você. Você lembra que Pedro ele desceu do barco? Sim, desceu ou não desceu? Ele caminhou sobre as águas? Sim ou não? Andou ou não andou? Andou. Mas quando ele parou de olhar para onde ele tinha que olhar, o que começou a acontecer? Ele começou a afundar. Então, enquanto você estiver obedecendo a Deus, você vai estar olhando para Deus. A partir do momento que você já não olhar mais para Deus, você deixou de obedecer a Deus. Aí Pedro começou o quê? A afundar. Então Isaac está aqui, e ele vem para pedir socorro. Só que veja que Deus já fala no coração dele, ó. Versículo 2, ó, no caminho Deus aparece. Versículo 2, mais uma vez, a Bíblia diz assim, ó: apareceu-lhe quem? O Senhor. E disse o que para ele? Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então quer dizer, não é para Isaac tomar nenhuma atitude, nenhuma posição. Até então, Isaac ele vai mostrando a sua fé, a sua obediência ao Senhor. E no primeiro momento ele se recusa a deixar a terra. E isso a gente já percebe que pelo fato das circunstâncias estar acontecendo, uma fome muito grande, pior do que a que houve antes, Isaac agora está preocupado com ele e com a família dele. Não é para menos, não é verdade? É uma crise. É uma crise, é uma fome, é uma coisa terrível, preocupante de fato, né? Quando nos falta algo, nós ficamos preocupados, principalmente se esse algo que falta, né, envolve também a nossa família, a nossa casa. Nós ficamos preocupados. Só que, irmãos, a preocupação muitas das vezes ela vai gerar um medo dentro de você. A preocupação ela vai tirar de você o foco, vai desviar o objetivo seu. Pedro, quando ele começa a olhar para a força do vento, ele repara, a Bíblia fala que ele repara na força do vento, então ele perde o foco dele. E por que ele perde o foco? Porque ele vê o tamanho das ondas, a força do vento, e aquilo ali, naquele momento, ele é tomado de um medo. E o medo, ele trava as nossas ações. O medo, ele para as nossas ações. Por isso que o Senhor Jesus, ele deixa bem claro para Pedro: se você quer vir e se crer, então vem. E ele começa a caminhar, mas afunda. Isaac aqui está preocupado com a sua família,
E ele vai agora buscar uma solução. Versículo 3 diz assim, ó: habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. O que é isso que Deus está fazendo aqui com Isaac? Sabe o que é isso? Uma aliança. Uma aliança. O Senhor está assumindo um compromisso e um comprometimento com Isaac agora. Por isso que Isaac ia indo e Deus falou: para aí, não vá para o Egito. Deus, ele conhece o coração. Isaac ia indo para um lugar de transição para o Egito, e Deus falou, no meio do caminho, Deus falou para ele: não vá. Quantas vezes nós chegamos nesse lugar, no lugar de transição, no lugar onde nós poderíamos tomar uma decisão. Em alguns momentos nós tomamos e nos vimos no Egito, humilhados, envergonhados. Mas o Senhor falou para Isaac: não vá para o Egito. Como o Senhor está falando para nós hoje aqui, não vá para o Egito. Talvez você já está num lugar de transição, mas o Senhor está falando mesmo assim: não desça o Egito. O Egito, muitas das vezes, irmãos, é um lugar que nós já tivemos um dia. O Egito, muitas das vezes, é um lugar onde nós sofremos. O Egito, muitas das vezes, é um lugar onde nós tivemos que orar para poder sair de lá. E o Senhor está falando para você o quê? Não desças. Não desças ao Egito. Fica na terra, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar a terra. Eu vou te abençoar. Deus está falando para você que está com pressa: não tenha pressa. Você que está acelerado com relação àquilo que você precisa, aquilo que você está olhando agora, porque veja bem, Isaac está diante de uma circunstância de fome. É uma crise que está acontecendo ali. E Deus, conhecendo o coração de Isaac, Isaac estava desejando no seu coração ir para o Egito. Só que veja bem, quando Deus ele fala: não vá para o Egito. O Egito é um lugar onde nós já tivemos um dia. O Egito é um lugar onde nós tivemos que orar para sair. Mas também é um lugar de riqueza, um lugar de fartura. Só que a única coisa que o Egito não pode te dar é segurança. É um lugar de fartura, é um lugar que você tem tudo o que você quer. Tudo que a sua alma desejar, tem lá. Só que se fosse tão bom assim, nós não tínhamos orado para poder sair de lá. Está começando a pegar. Se fosse tão bom assim, nós não tínhamos invocado os céus e chamado: ó céus, me tira daqui. Então, diante de uma crise, seja ela qual for, é fato queremos lugares que nos proporcione uma solução rápida. Temos que ser sinceros. Diante de uma crise, diante de uma circunstância, de um problema, de uma situação, é natural que eu quero uma solução. Isaac não está errado em buscar uma solução para ele e para a família dele. Só que Isaac não era qualquer um. Assim como você não é qualquer um, querido. E se Isaac não era qualquer um, ele não poderia alcançar a solução de qualquer jeito. Aquele que foi escolhido pelo Senhor, ele não vence suas guerras, suas crises de qualquer maneira ou em qualquer lugar.
Ainda que esse lugar ofereça riqueza, ainda que esse lugar ofereça um status, uma falsa segurança, porque tem gente que se assegura naquilo que não tem estabilidade, e aí depois não entende por que caiu. Tem gente que consegue se abrigar em prédios que não tem nem fundação. Você está entendendo ou não? E depois não entende por que é soterrado. Então, Isaac, ele queria uma solução. Isaac não é diferente de mim e de você, não. Muitas das vezes nós temos pressa e esquecemos que existe um processo. Nós queremos tudo na hora, instantaneamente. Queremos resolver uma vida que de 20, 30 anos caminhando errado. Queremos colher frutos bons. Sim, você vai colher frutos bons. Eu oro para que isso aconteça. Mas quando você tiver que colher os frutos ruins, não reclame não. Colha logo. Colha logo. Mas também não pare de semear. Não pare de plantar. Porque agora você já sabe quais são os frutos que você pode plantar. Você está entendendo, sim ou não? Porque quando nós plantamos coisas boas, na hora da nossa colheita, nós vamos balancear a nossa colheita. Porque nós não vamos ter como fugir da nossa colheita má. Os frutos ruins que nós plantamos no tempo da nossa ignorância, ou até mesmo quando nós queríamos, ou quiséssemos, ou fizemos isso, plantamos errado, fizemos uma má plantação. Mas agora eu sei que fruto que eu tenho que plantar, qual é a semente que eu tenho que lançar. Lança a semente boa, porque mesmo quando você colher, o bom e o ruim vai estar balanceada a sua colheita. Você está entendendo, sim ou não? Por isso que Jesus falou para não arrancar o joio. Para não arrancar o joio. Porque naquilo que você vai arrancar o joio, você pode arrancar o trigo. Ou seja, no intuito de tirar o bom, aliás, tirar o ruim, você acaba tirando o bom também. Então, quando vir a colheita, você vai balancear a sua colheita. Vai chegar um tempo que os frutos ruins você já colheu. Que os frutos ruins você já colheu. E você vai começar a colher as belas sementes que você semeou. Amém? Continuando, diz assim, ó, versículo 5. É o 5 ou é o 4? Então vamos lá. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a mim, o quê? E guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem, por amor de Rebeca, porque era formosa de quê? De aparência. Então veja bem, Isaque queria mesmo era fugir da crise e não enfrentar a crise. Isso aqui está declarado.
Ele foi até Gerar, ficou ali. Só que observa que muitas das vezes o Senhor vai nos dar ordenanças que vai nos colocar num certo risco. E isso é o preço da fé, irmão. A fé muitas das vezes vai nos colocar num risco. Mas nós temos que entender que nós temos que estar sendo guiado por Deus. Se você não estiver sendo guiado por Deus, certamente o risco de você perder ou sucumbir diante daquela situação é iminente. Vai acontecer. Mas quando você é guiado por Deus, certamente o Senhor, Ele vai prover todas as coisas. Ele vai prover o livramento, Ele vai prover a solução. Isaac vai ter a solução que ele precisa. Mas lembra que nós falamos que Isaac prova a fé e a obediência dele? Então veja bem, entendemos que Isaac estava com pressa, assim como nós muitas das vezes ficamos. E isso atrapalha muitas das vezes o processo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Porque nós queremos acelerar quando não é para acelerar. Nós queremos antecipar quando não é para antecipar. Então, Isaac chega a Gerar. E aqui você já observa que os homens deste lugar, que como é um lugar de transição do Egito, os homens do Egito já estão olhando para ele. Os filisteus já estão olhando para ele, porque Abimeleque era o rei dos filisteus. Então ele está aqui na terra do inimigo, irmão. Olha o que a fé faz com a gente. A fé pega a gente e leva a gente no território do inimigo. Isso é Deus conduzindo Isaac. Mas o Senhor não estaria conduzindo, levando Isaac na terra do inimigo, ou permitindo Isaac chegar na terra do inimigo, se ele não estivesse disposto a fazer uma coisa grande na vida de Isaac. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não estaria vivendo ou enfrentando tudo que você está enfrentando, se Deus não estivesse disposto a fazer uma coisa grande na sua vida. Não reclama da luta, não. Não reclama das marcas que vai ficar no seu coração. Pode ter certeza de uma coisa: o mesmo Deus que permite as marcas em você é o mesmo Deus que vai fazer ela desaparecer. Talvez você vai enfrentar, nós vamos enfrentar um tempo de crise. Talvez vamos passar por um momento como esse. Mas aquele que é provedor de todas as coisas, Ele vai estar presente conosco. Sabe por quê? Olha para mim. Se o Senhor está fazendo uma aliança com Isaac hoje, eu creio que Ele está fazendo uma aliança com essa igreja hoje. Se o Senhor está assumindo um comprometimento com Isaac, Ele está assumindo um comprometimento comigo, um comprometimento com você. Porque assim como Isaac era da fé, eu e você também, nós somos da fé. Nós somos da fé. Amém? Então, Isaac ele demonstra uma disposição em provar a fé, mostrar a fé dele, a obediência dele. Só que, lembra que eu falei que existe um processo? E o Isaac entra num processo aqui agora. Irmãos, existem algumas coisas que precisam acontecer para a conclusão daquilo que Deus falou. O nome disso é processo. Eu vou liberar isso aqui agora. Tem coisas que Deus está derrubando hoje, agora, nesse momento. Você não está escutando os barulhos, porque Deus trabalha em silêncio. Mas tem coisas que Deus está derrubando hoje, agora, nesse momento, porque essas coisas estavam atrapalhando a conclusão daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Tem
Tem coisas que estão caindo agora, nesse momento, para a conclusão daquilo que Ele falou para você, falou no seu coração. Tem coisas caindo agora. Sabe qual que é o nome disso? Processo. Normalmente as pessoas costumam dizer que o processo é árduo, é doído. Você já viu como é que é o processo da formação de um vaso? Experimenta aí um dia na olaria. Chega bem na hora que o oleiro está lá sentado. Você vai olhar ele lá, e vai ver, um bolinho de barro assim. Vai sair um vaso dali? Sai. Mas ele aperta. Ele aperta. Ele amassa. Ele faz assim, ó, parece que está dando soco, murro. Ele vai apertando. E quando você pisca, já está formando um vaso. Aquilo que você fala, um barro, uma bolinha dessa. Ele vai apertando, vai amaciando. Tem hora que ele vai alisando. E tem hora que Deus faz um carinho na gente. Mas aí, dependendo, ele precisa apertar de novo. É aquela hora que nós olhamos e falamos assim: meu Deus, mas de novo? Não é possível, não. Tem alguma coisa de errado. Não, não tem nada de errado, é o processo. Aí ele conclui o vaso. Agora ele vai dar resistência para esse vaso. Esse vaso precisa ser levado ao forno. É hora da prova, irmão. Nós somos provados no fogo. É ali, é o fogo que vai dar para nós a consistência. Você está entendendo? É o fogo que vai dar para a gente a consistência. Não fuja do fogo de Deus. Não fuja do fogo de Deus, porque é Ele que vai te fazer se tornar um vaso forte, um vaso firme. Não aquele vaso que qualquer coisinha bateu, quebrou. Tem vaso que você não pode olhar muito para ele, já pronto, já está trincando já. Você não pode ser esse vaso não, irmão. Você não pode. Você vê que os vasos que mais duram, e muitas das vezes ele é colocado em qualquer lugar, do lado de fora, do lado de dentro. Ali bate sol, bate chuva, calor, e o vaso está intacto. Se ele tem uma pintura, é claro que com o tempo a pintura vai saindo, mas aí o dono do vaso vai lá e pinta de novo. É o cuidado. Às vezes o vaso está lá, e aí vai passando-se o tempo, a pintura vai saindo, outro vaso está ali, quebra aquele vaso, com pintura e tudo, mas aquele permanece. Aquele permanece. E aí descascou um pouquinho, o dono já vai lá e ó, dá um carinho, dá um jeito, dá um talento. Por quê? Porque esse se tornou o principal vaso. O principal. Então, não fuja do fogo de Deus. Não fuja do cuidado dele. Amém? Continuando, versículo 8, não é isso? Diz assim, ó: ora, tendo Isaque permanecido ali, por quanto tempo? Olha lá,
muito tempo, muitos dias. Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac fazia o que com a Rebeca? Acariciava a irmã dele? Sua mulher. Mas ele falou que era irmã, não falou? Abraão também falou que Sara era o que dele? Irmã dele. Você vê que Isaac pegou a mesma coisa que o pai. Só uma mentira. Abraão então mentiu? Mentiu. Que isso, mas então invalidou a promessa. Que isso, então? Como que Deus dá a promessa que vem para todos nós para um mentiroso? Abraão era mentiroso? Uma coisa é ser mentiroso, outra coisa é mentir. Consegue diferenciar ou não? Pastor, está muito próximo uma coisa da outra. Eu vou esclarecer para você. Abraão mentiu, mas não ficou na mentira. Você está entendendo ou não? Tem gente que mente, ainda permanece na... Noé bebeu, não bebeu? Noé empurrou o pé. Noé ficou doidão e arrancou até a roupa. Mas Noé se tornou um alcoólatra? Um dependente do álcool? Então, o que as pessoas costumam usar, mas Noé bebeu e a Bíblia fala que Noé era amigo de Deus. Era mesmo. Noé bebia e ainda fez a arca para Deus. Fez mesmo. Bebeu, mas não ficou dependente. E você vê que é tão interessante a história de Noé, que quando Noé estava embriagado, tirou a roupa, o próprio filho anunciou a nudez do pai. Um dos filhos, né? Um dos filhos anuncia a nudez do pai, e o outro filho pega o lençol e cobre o pai. Um anuncia a nudez e o outro tampa a nudez. Que mundo, né? Então, Isaac, ele permaneceu muitos dias ali, junto com Abimeleque, naquele lugar. Ele estava na terra do adversário. Os filisteus nunca se deram com o povo de Deus, ou com quem é de Deus. E Isaac está ali. Ele fala que a mulher é irmã dele, com receio. Aí, isso aqui mostra o quê? Que ele não tinha fé para confiar que Deus poderia livrar ele e prover na vida dele. Nós lemos lá em cima que ele teve disposição em provar a fé dele e obediência. Mas quando ele chega diante da prova, a fé dele não é o suficiente para que ele pudesse o quê? Acreditar. Não, ela é minha mulher. E confiar que Deus vai guardar. Vai prover a segurança, vai prover todas as coisas. Ele preferiu fazer o quê? Mentir. Está aí uma das falhas, tanto de Abraão, como de Isaac. Uma falha. E isso pode agravar o sistema de segurança que Deus está promovendo na vida dele. Porque a Bíblia diz no livro de Jó
que ele declara num determinado momento e diz assim, ó: o que eu mais temia me aconteceu. O que Isaac temia aqui? Que alguém pegasse a mulher dele e matasse ele. E assim, como a Bíblia falou que ela era uma mulher de formosa aparência, uma mulher de formosa aparência, dificilmente ela se oculta, ela consegue se ocultar. Dificilmente. Parece que quanto mais ela se oculta, mais aparece a beleza. Então, por mais que ele dissesse assim, não, é minha irmã. Só que dá para perceber que Isaac não é a praia de Isaac a mentira. Não é, e quem não é da mentira não consegue ficar na mentira, irmão. Não consegue nem mentir, vai mentir errado. Não consegue, não adianta. Quem não é da mentira não consegue nem fazer a cara de mentiroso. Porque mentiroso tem cara, sabia, né? Mentiroso tem cara. Ele nem consegue fazer a cara de mentiroso. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, ou muito tempo, e estava ele lá fazendo carinho na irmã. Que não era a irmã, era a mulher dele. E o rei, já desconfiado, começou a olhar, falou: não, esse carinho aí está diferente. Isso aí não pode ser carinho de irmão para irmão, Se eu falar que a missionária é minha irmã, pronto, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque onde eu estou, ela está. E quer ficar agarrando, quer ficar abraçando. Não vai ter jeito, não. Não, e outra, nem se eu combinar com ela, não tem jeito. É a primeira que ela nem sabe combinar as coisas com os outros. Ela não sabe. Não sabe. Vamos combinar, vamos fazer assim, assim. Não, tudo bem, entendeu? Entendi. Chega na hora, já vai entregando tudo. Não sabe não. Então não vai ter jeito. Não vamos nem tentar, porque não vai ter jeito não. Então o rei observou e viu que aquelas trocas de carícias estavam além do normal. Versículo 9 diz assim, ó: então Abimeleque chamou Isaac. Ele disse: é evidente que ela é tua o quê? Esposa. Como pois disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Quer dizer, ele pensou com ele mesmo. Eu não vou falar que ela é minha irmã, porque aí eles não pegam ela, né? E também não me matam, eu fico vivo. Só que isso não tinha um aval de Deus, porque a Bíblia diz que ele pensou com ele mesmo. Você está entendendo, sim ou não? Não foi um aval de Deus, não foi uma estratégia de Deus. Isso não faz parte do plano de Deus. Deus não é conivente com a mentira. Não adianta, em hipótese alguma. Não adianta. Então quando Isaac decide por mentir, então Deus ele sai. Aí agora o rei está vendo, está observando. Só que nada foge do controle de Deus. Deus vai permitindo. É Deus quem dá as permissões. Está entendendo? É Deus quem dá as permissões. Por isso que Ele trabalha no coração, para consolidar a verdade dentro do nosso coração, para que a gente possa entender. Não, é isso aqui e acabou. Você quer acreditar, acredita. Confia, confia. Então segue.
Se não confiar de fato, de verdade, vai procurar se sujeitar à mentira. E aí a mentira, costumo dizer que ela tem perna curta. Não foi muito longe Isaac com a mentirinha dele, não. É ou não é? O próprio rei descobriu, olha lá, ó. O próprio rei descobriu. Aí, ó, versículo 10, né? Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós o quê? Grave delito. Sabe por que o rei está falando isso aqui, grave delito? Ele fica espantado quando vê que a Rebeca é mulher de Isaac. Sabe por quê? Porque o rei sabia que Isaac era de Deus. Você está entendendo ou não? O rei começa a desconfiar do jeito, porque quem é de Deus tem um jeito diferente. Quem é da fé tem um jeito diferente, irmão. Você pode perceber, quem não é da fé tem um jeito igual lá fora, igual os de lá de fora. Mas quem é da fé tem um jeito igual dos que são da fé. Você está entendendo? Pensa igual, age igual. Por quê? Porque tem uma estrutura, tem um manual para poder seguir. Por mais que Isaac mentiu aqui, entre aspas, a mentira de Isaac era por uma causa boa, vamos dizer. Mas mesmo assim Deus não concordou. E permitiu que ele se visse diante do rei, o qual ele foi pedir ajuda, porque Isaac estava aqui pedindo ajuda, irmão. Aí quando o rei dos filisteus, ele percebe que Isaac é diferente, ele começa a observar. Você vê que o rei não vai tomando posição, vai tomando partido, decisão, conclusões, sem antes ele fazer uma observação. E naquele belo dia vê lá Isaac e Rebeca, os dois irmãos trocando carícias. Oh, não é irmão não. Mandou chamar e falou o quê? Ela não é sua irmã, é sua esposa. E aí ele teve que confessar, porque quem não é da mentira, é da verdade. Quando ele é indagado, ele confessa. Ele não sustenta a mentira, irmão. Ele não sustenta. Você pode, alguém pode combinar com você, vou falar isso, é mentira. Vou combinar com você, é isso, nós vamos falar isso, isso e isso. Se combinar com você e você for da verdade, você vai entregar tudo. Não vai adiantar. Você pode até falar, mas alguém vai olhar e vai querer falar com você separado. Vai falar com você separado. Olha aí, saiu um conto, hein? Oh, aleluia. Então veja bem, se alguém combinar com alguém que é da verdade para contar uma mentira, você pode até falar, mas alguém vai olhar. Peraí, deixa eu conversar com você aqui, vem cá. Se for é isso mesmo. Se for contar a segunda vez, já não conta igual. Pronto, aí já era, já foi. Mas aí pega aquele que é da mentira, que falou, aquele que é da verdade, falou a mentira ali, vem cá, espreme no canto, fala a verdade para mim. Acabou. Já era. Vai falar a verdade todinha. Então o rei pegou Isaac, olhou dentro dos olhos dele e falou, vem cá. Não é sua irmã. E o Isaac, realmente não é. Eu fiquei com medo, com receio de me matarem e abusar dela. Aí, vamos lá. Diz assim, tá dando para compreender a palavra ou não? Aí diz assim, e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente o quê? Morrerá. Ó o rei,
semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor fazia o quê? Quem que abençoava Isaac? Então você observa, o rei, ele vê que Isaac, ele é da fé. Isaac é da fé, e ele fala assim, ó: você poderia ter atraído para nós grande delito. O rei está se referindo à mão de Deus. Se porventura alguém tivesse abusado da mulher de Isaac, se porventura alguém tivesse tocado a mão em Isaac, na família de Isaac, será que Deus não ia mover a mão dele? Com certeza. Porque lá atrás Deus já tinha feito uma aliança. Então Deus, ele é provedor até da sua segurança, da segurança da sua família. Deus, ele é quem provê a segurança da tua casa, irmãos. Agora observa uma coisa. Isaac estava diante de uma crise que se instalou ali, e a coisa mais impossível ou impossível de se encontrar naquele momento era a provisão para a vida, para a casa, para a família. Só que entenda uma coisa, irmão. Isaac procurava o impossível do momento, mas era necessário para aquela hora. Era uma fome que estava acontecendo, e era impossível alguém ter provisão. Isaac estava aqui pedindo ajuda. Só que o Senhor falou que Isaac semeou naquela terra. A terra era dele? Como que Isaac chegou aqui, nesse lugar? Com uma mão na frente e outra pedindo a ajuda. E agora ele já tinha o quê? Ele já tinha terra para semear. Agora ele já tinha terra para semear, e já tinha uma palavra, um decreto do rei, dando para ele e para a família dele segurança. Quem é que pode fazer isso? Quando Deus, ele faz aliança, ele também cumpre a promessa. Vou falar isso de novo. Quando Deus faz a aliança, ele também cumpre a promessa. Então Deus, ele tinha falado lá atrás: habita nela e serei contigo. Deus disse: eu vou ser com você. Deus está dizendo para alguém aqui: eu serei contigo, eu estou com você. Ele disse: te abençoarei. Deus está dizendo para alguém aqui: eu vou te abençoar. Ele disse: darei à tua descendência todas essas terras, e confirmarei o juramento, ou seja, a promessa. Deus está dizendo: eu vou confirmar aquilo que eu falei no seu coração. Mas ele também está dizendo: habita nessa terra. Habita no lugar onde eu plantei você. Habita no lugar onde você foi plantado. Fica firme, permaneça. Aí ele já está falando desse lugar aqui, irmãos. Ele já está falando desse lugar aqui. Permaneça. Ele disse: eu vou ser contigo, eu vou ser com você. Eu vou te abençoar. Eu vou confirmar tudo que eu falei no seu coração. Tudo que eu falei com você, eu vou confirmar a promessa.
Não vai ficar só nas palavras e nem no campo das ideias. Haverá uma confirmação. Irmãos, tem hora que a gente quer sair, a gente quer ir embora, a gente quer sumir. Tem hora que a gente não quer saber de mais nada. Tem momento que a situação fica tão difícil, a crise fica tão grande, que você fala assim, não, Deus esqueceu de mim de fato mesmo. E a gente fica doido para dar um jeito. A gente começa a pensar, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, com beltrano, eu vou num tal lugar, vou isso, vou fazer aquilo. A gente quer logo procurar o Egito, porque no Egito tem riqueza. No Egito a gente pode encontrar a solução que a gente quer, mas não a segurança que precisamos. Porque segurança só há onde há fundamento, irmãos. Se não tem fundamento, não tem segurança nenhuma. Aí eu pergunto para você, como que você vai colocar sua família debaixo de uma casa que não tem fundação? Como? Quando a gente começa a liberar os fundamentos para as pessoas que chegam aqui, elas vêm de outros lugares, elas não entendem muito bem. Mas elas chegam aqui depois que conseguiram se levantar de debaixo dos escombros da vida delas. A casa caiu. O casamento caiu. A vida espiritual caiu. Ela se levanta dos escombros. Chega aqui, a gente tem que até ajudar a limpar a roupa de tanta sujeira, poeira que tem. Meu irmão. Mas aí quando a gente senta a pessoa e começa a falar para ela, o fundamento é esse aqui, ó. Ela não entende. Por quê? Porque muito tempo ela não foi ensinada. Ela não teve fundamento. Por isso que ela vive de cair e levantar, cair e levantar. A Bíblia está dizendo que aquele que chegou com uma mão na frente e outra atrás, agora tem terra. A terra dele está abençoada agora, irmão. Aquele que estava preocupado com a família por causa da crise, agora ele tem terra, está sendo abençoado, porque Deus está abençoando ele. Versículo 13, eu vou fechar aqui. O versículo 13 diz assim, ó: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Irmão, enquanto Isaac não tinha nada, os homens só queriam a mulher dele. Talvez era a única coisa boa que Isaac tinha. A Bíblia fala que Rebeca era formosa de aparência. É a única coisa que chamava atenção em Isaac, era a mulher dele. Só que quando ele começou a ficar rico, Deus começou a abençoar ele. Agora ele tem outra coisa. Agora os homens têm inveja dele agora. Se você não quer atrair isso para você, não cresça. Não semeia. Pastor, então não vou semear não, porque eu vou ficar com inveja, as pessoas vão ficar com inveja, vão ficar de olho nas minhas coisas. Irmão, como que você vai sobreviver no meio da crise? E outra, você viu que a Bíblia disse que o Senhor abençoava ele. Ela falou. Quando o Senhor, Ele está abençoando uma pessoa, você pode querer ocultar, você não consegue. Eu estou dizendo que Deus está chamando você para fazer uma coisa grande. E talvez você é desses assim, eu não quero que as pessoas fiquem olhando muito isso, aquilo. Tudo bem, é legal você cuidar isso, aquilo, mas o que Deus está fazendo é algo tão grande que não vai ter como você esconder. Não vai ter como. E eu creio que o Senhor, os olhos do Senhor estão olhando para você hoje.
Eu creio que Deus está olhando para nós hoje. Amém? Quem consegue entender isso? Você entende? Quem pega essa palavra? Você pega? Então pega aí, pega ela. Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos falar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Bendito para sempre seja o teu nome, Pai. Aleluias. Digno de todo louvor é o Senhor, meu Pai.